Olá, tudo bem com você? Estamos meditando na Bíblia em ordem cronológica. Hoje nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 13. E, como sempre, nós vamos começar com uma oração. E também já peço, pedindo a você que dê o seu gosto, partilhe esse vídeo. Não custa nada para você. Vamos lá fazer a nossa parte? Pedir a Deus que nos abençoe nessa leitura e nos ilumine, né? Senhor, nosso Deus, obrigado. Mais uma vez aqui estamos para juntos meditar na Tua Palavra. O Senhor mesmo disse que aonde estiverem dois ou mais reunidos em Seu nome, o Senhor está no meio deles. Então, eu estou aqui junto com essa pessoa, que o Teu Espírito aqui esteja nos orientando e abrindo o nosso entendimento. Amém. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O comentário era chegada a sua hora. Em todo o Evangelho vemos o cuidado do Senhor Jesus em fazer a vontade divina de maneira minuciosa, inclusive cumprindo em tudo o tempo determinado por Ele. Assim, seguia com perfeição a pauta traçada no céu pelo Pai. Seu ministério terreno terminaria na noite em que seria traído, por isso dedicou seus momentos finais àqueles que levariam sua missão adiante, aos discípulos. E eu destaco aqui, era chegada a sua hora, né? Nós não sabemos quando nossa hora vai chegar. Jesus sabia qual era a hora dele, mas ele estava bem, ele estava salvo, não havia pecado. E nós, né? Quantas vezes nós pecamos, nós saímos dos trilhos, né? Por isso que nós temos que estar sempre na oração do Pai Nosso, nós estamos nos colocando aos pés do Senhor Jesus e dizendo, Senhor, perdoa os meus pecados. Então, nós temos que estar sempre buscando o perdão dos nossos pecados. E aqui ele falou, sabendo a sua hora, que a sua hora era chegada de passar deste mundo para o Pai. Qual será a sua hora? Quantas pessoas vão passar deste mundo, mas não para o Pai, mas para longe do Pai, longe eternamente, né? Então, olha o cuidado que temos que ter com a nossa vida espiritual. Tem pessoas que não ligam ou acham que é exagero, extremismo do pastor ficar falando do inferno para ela quando ela é muito jovem. Mas quantos jovens têm morrido prematuramente? Então, não podemos brincar. A parte B diz assim, amou-os até o fim. A disposição de Jesus em amar aos seus discípulos não se alterou, embora visse as falhas de cada um deles. Seu amor não estava fundamentado naqueles homens, mas no relacionamento com o Pai. Por isso foi capaz de se dedicar a eles plenamente e de ensiná-los com perseverança. Isso mostra que o único fundamento capaz de sustentar amor e, consequentemente, todos os relacionamentos da vida é a fé. Ele dá forças para resistir ao tempo, às decepções, às tentações, aos maus prognósticos e às fraquezas. Amou-os até o fim. Mas o fim que ele permaneceu nesse mundo, porque ele continua amando, né? Através do seu Espírito. E é isso que nós temos que demonstrar para as demais pessoas que estão ao nosso lado, né? Por isso que o próprio apóstolo João fala para nós amarmos uns aos outros. E isso nós fazemos na igreja, né? Quando nós estamos congregando com outras pessoas também cheias de falhas. Tem pessoas que falam assim, eu não vou para aquela igreja. Tem pessoas que lá me fizeram mal. Então você se julga tão bom, tão correto, que você não é digno de entrar no lugar onde as pessoas são erradas e sujeitas a falhar. Estou entendendo? Percebe? Todos nós falhamos. 2. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. O comentário, posto no coração. O Senhor deu oportunidade a Judas para ser um dos seus discípulos. Confiou a eles tarefas importantes como cuidar das ofertas e nunca o privou de nenhum ensinamento. Mas o diabo, visando colocar em ação seu plano para tentar destruir o Messias, viu naquele discípulo o cúmplice ideal. O critério da escolha maligna foi a corrupção íntima de Judas, provada exteriormente com o seu péssimo caráter e com a sua hipocrisia. Assim, ele se destruiu,
pois se deixou dominar por aquilo que o diabo pôs em seu coração. Diante disso, sua responsabilidade na conspiração e na morte do Salvador será eterna. Veja que o mal quer sempre um parceiro para as suas artimanhas, e para conseguir isso, lança maus pensamentos e maus desejos na mente das pessoas. Seu objetivo é desviá-las da palavra de Deus e, consequentemente, da salvação. Por isso que o Senhor Jesus já tinha deixado bem claro que o coração, ele é a fonte da vida. Então, do coração procedem, por exemplo, os enganos, o adultério, a mentira, a traição, a morte. Então, olha o cuidado que nós temos que ter com uma parte do nosso corpo, né, que nos engana. O coração, ele é provido de sentimentos. Então, a pessoa que é guiada pelo seu próprio coração, ela está fadada ao fracasso porque é os sentimentos que está guiando ela. Hoje você sente vontade, muita vontade, amanhã você não sente nenhuma vontade, então você não vai fazer nada. 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, e o comentário aqui do 3 diz, tudo está em suas mãos. Por ter todo o poder e toda a autoridade concedidos pelo Altíssimo, o Senhor Jesus era o único naquela sala que tinha status para ser servido. Afinal, ele era o Senhor, o Filho de Deus, aquele que havia trabalhado arduamente para curar, libertar e ensinar as pessoas. E agora, em sua última noite entre os seus servos, ele mais uma vez nada exigiu, ao contrário, pegou uma toalha e uma bacia e continuou a servir. Assim, quanto mais exaltação o Pai lhe concedia, com mais humildade ele vivia. Isso mostra que a grandeza do servo não está nos seus talentos, mas na sua obra ou na quantidade de pessoas à sua disposição, mas na intensidade com que serve a todos. Para trazer aos nossos dias, seria como se ele fosse um engraxate, né? Ele foi, então, lavar os pés aos discípulos. O engraxate não tem nenhum status, né, da sua profissão, apesar de ser digno o trabalho dele, mas não tem status, né? Ninguém luta para ser um engraxate. Então, Jesus foi fazer uma das funções menos digna daquele tempo, mas para demonstrar a humildade e mostrar o que é o servir uns aos outros. Mas isso aqui não diminuiu, não reduziu, não tirou a autoridade dele nem o poder dele. Há pessoas que elas serviram o menor, né, fazer bem aos que estão abaixo dela, é como se fosse tirar a autoridade dela, ou aqueles que estão por baixo iriam desrespeitar ela. Quer dizer, é o pensamento medíocre daquelas pessoas que não conseguem ver nos simples gestos de servir os outros que isso é uma grandeza. No 4, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. O comentário diz, começou a lavar os pés aos discípulos. Para entender melhor esse ato do Senhor Jesus, precisamos conhecer um pouco a cultura daquela época. Naquele tempo, a locomoção era feita basicamente a pé e o calçado usado era uma sandália. Com isso, os pés ficavam extremamente expostos, não somente à sujeira, mas também às doenças. Assim, quando a pessoa adentrava uma casa, o anfitrião designava o escravo mais simples para a função de lavar os pés dos convidados. Caso não possuísse um servo, o anfitrião dava ao visitante condições para que ele mesmo fizesse. Mas, na ocasião da ceia, nenhum dos discípulos teve a iniciativa de lavar os pés uns dos outros, e nem mesmo o próprio mestre. Por isso, ao verem-no tomar tal atitude, assumindo o lugar do mestre, dos escravos, eles ficaram admirados. Veja que nem sempre o nome de servo indica boa vontade em desempenhar qualquer tipo de serviço. Infelizmente, muitos não estão dispostos a servir nem mesmo a Deus, quanto mais ao seu próximo. Então, aqui está uma grande verdade que nos ensina hoje ao que é ser verdadeiramente servo, que não é ser servido pelos outros. 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe,
O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Olha, isso aqui tem tanta coisa a nos ensinar, né? Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende o que está acontecendo, né? Normalmente de ruim, porque o que é bom todo mundo recebe com muito prazer, mas o ruim não. E às vezes a pessoa não compreende, ela ora, ela pede a Deus e aquilo continua. Mas é como o Senhor Jesus falou assim, ele falou, o que faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. E é verdade. Quantas coisas que eu enfrentei na minha vida difíceis, que na hora, naquele momento eu não estava entendendo, estava aflito, angustiado, mas Deus acalmou meu coração e disse, não temas, eu sou contigo. E aquilo foi suficiente para mim não conseguir entender naquele momento o porquê das coisas. Mas hoje, quando eu lembro de tudo que já passei, eu me lembro com muito carinho, né? Foi muita dor na altura, mas me fez muito mais maduro, né? Melhor na minha fé. Então aquilo me amadureceu, graças a Deus. E ele continua no 8. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. O comentário diz assim, Pedro ficou estarrecido com a atitude do Salvador, tanto por causa da representação social quanto espiritual daquele ato. Afinal, o próprio Filho de Deus, em gesto de profunda humildade, curvou-se para lavar os pés de homens falhos. A dificuldade para compreender os ensinamentos do Senhor devia-se à imaturidade espiritual dos discípulos. Por isso, somente após a descida do Espírito Santo, eles conseguiram compreender a intensidade dos exemplos e das instruções dadas pelo Senhor Jesus. Note o quanto é importante uma pessoa ter o Espírito Santo dentro de si. Com ele, não há o risco de passar a vida inteira recebendo lições sem conseguir de fato entendê-las e aplicá-las para a conquista da vida eterna. É claro que o Espírito Santo ele não muda quem nós somos, né? A nossa essência, né? O nosso caráter, nosso feitio, a nossa maneira de pensar, de ser. Claro que muda muita, só corrigindo a questão do pensar, né? Eu não penso mais como um incrédulo, por exemplo. Eu não sinto prazer nas coisas desse mundo. Pelo contrário, agora eu sinto prazer nas coisas de Deus. E isso para o mundo, quem me vê, fala assim, ele é um tolo, ele não sabe o que é bom, né? Mas quando eu olho para quem está no mundo, eu penso exatamente a mesma coisa que ele. Eu falo, é um tolo porque vive nesse mundo, não sabe o que é ser feliz e é incompleto, continua infeliz. Então, é exatamente isso, né? O que Deus faz conosco parece loucura para esse mundo, como parecia para Pedro naquela altura. Agora, o comentário do 8. Não tens parte comigo. O ensinamento do Senhor Jesus mostra que qualquer serviço prestado a Ele só é aceito se for realizado com humildade. Suas lições revelam ainda que somente uma alma regenerada e santificada pertence de fato a Ele. Isto é, ninguém pode ser salvo se não for lavado pelo sangue do Cordeiro. E ninguém poderá honrar a Deus se não estiver vivendo dentro da pureza ensinada na sua palavra. Isso significa que impulsividade, disputas pessoais, dúvidas, rebeldia e autoexaltação deveriam desaparecer do meio dos discípulos, para que a partir disso nascessem servos capazes de repetir aquele mesmo gesto de humildade na futura igreja que seria formada por eles. O amor ao próximo, né? Era exatamente o que o Senhor Jesus estava mostrando e demonstrando. 9. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Aí você vê a humildade de Pedro, né? Primeiro, ele falando, não faça isso comigo, né? Porque ele não se achava realmente digno. Até quando o Senhor Jesus foi ter com ele, também não se achava digno. Mas o Senhor Jesus falou, se ele não fizesse isso, ou não permitisse que ele lavasse os pés a Pedro, não teria parte com ele. Aí ele falou, não, então não somente os pés, mas olha o corpo todo. 10. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. O comentário diz, manter a salvação. Naquela época, era comum as pessoas tomarem banho em locais públicos, geralmente distante das casas. Dessa forma, quando retornavam para as suas residências,
Deveriam limpar os pés que ficavam sujos pela poeira do caminho. Lavar-se corresponde ao novo nascimento, e ter os pés lavados significa a purificação diária feita com o sangue de Jesus, a fim de se manter salvo. Isso mostra que cabe aos nascidos de Deus viver em constante vigilância. Apesar de a vida estar limpa, a caminhada neste mundo pode sujar a alma e impedir a sua entrada no céu. Quando ele falou, vós estáis limpos, mas não todos, era por causa de Judas, né? Judas estava com um pensamento muito corrompido naquela altura. Lembra que Satanás já tinha plantado no coração dele trair Jesus. Então, ele não estava limpo, mas não era por fora, era por dentro. Aquilo que ninguém conseguia ver. 11. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. O comentário, nem todos estáis limpos. Embora Judas também tivesse os pés lavados, sua alma continuou impura por decisão própria. 12. Então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhe, entendeis o que vos tenho feito? Então, quer dizer, Judas estava tendo uma oportunidade naquele momento de se arrepender, né? Mas aquilo eu acho que intensificou. Normalmente é assim, a pessoa que ela cria um sentimento mal, né, os maus olhos sobre a outra pessoa, ainda que ela faça tudo bem, vai ser ruim, porque ela tem maus olhos sobre aquela pessoa. Então, era assim que Judas já olhava Jesus com maus olhos. 13. Vós me chamais mestres e Senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. O comentário diz, mestre e Senhor, as pessoas têm sede de título e posições que lhe atribuam privilégios e reconhecimentos humanos. Diante disso, são capazes de trair, mentir e ir contra a própria consciência para terem a glória passageira deste mundo. Assim ignoram o maior, único e legítimo detentor de toda autoridade que se colocou na posição de menor e mais humilde ser humano para nos servir, o Senhor Jesus. Isso mostra que de nada adianta chamar Deus de Senhor ou de Mestre e não se submeter ao seu senhorio por meio da prática dos seus ensinamentos. Há muitas pessoas que elas até se escondem por trás do que ela faz, né? Ela tem um serviço de excelência, né? Elas fazem com perfeição, agradam aos outros, porque o serviço dela está agradando, mas ela já não agrada a Deus na sua essência, porque muito mais do que você fazer é você ser para Deus. E ser para Deus exige uma mudança de pensamento, de coração, né? Uma transformação interior. 16. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. O comentário, se sabeis essas coisas. A bem-aventurança citada pelo Senhor Jesus está relacionada diretamente à prática da palavra e não somente ao seu conhecimento. Vivemos uma geração ávida por informações devido ao alto valor intelectual e social que isso pode agregar. Porém, é raro vermos as pessoas comprometidas e sendo estimuladas a aplicar o que sabem. Diante disso, o Salvador declara que o conhecimento das Escrituras sem a sua prática é inútil, pois a pessoa feliz é aquela que aplica em sua própria vida tudo o que entende sobre as lições divinas. Então, os dois fundamentos, né? Um construiu a sua casa sobre a rocha, quer dizer, aquele praticou a palavra de Deus, e o outro construiu sobre a areia, apesar dele saber, mas ele não praticou. Então, a casa é desmoronada. Então, assim ele falou, se você cumprir, fizer, praticar o que eu ensinei, vocês serão felizes. 18. Não falo de todos vós. Eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Quer dizer, iria traí-lo, né? Que era o próprio Judas. 19. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer acrediteis que eu sou.
na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, quem recebe o Senhor Jesus também está recebendo o Pai. Hoje, nós vivemos na era do Espírito Santo. Então, assim como o Senhor Jesus falou assim, que quem recebe o Senhor Jesus também recebe o Pai. Porque o Senhor Jesus, ele está intermediando, né? Ele nos lava dos nossos pecados e nos devolve para Deus santificado. Então, recebemos o Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E os três, a Santíssima Trindade, habitando dentro de um ser tão corrompido, de um ser tão frágil como nós. Por isso que o apóstolo Paulo fala que nós somos vasos de barro que contemos um tesouro dentro dele, um ouro, né, precioso, que é o Espírito de Deus, a Santíssima Trindade em nós. Bom, é algo tão precioso que você deveria investir todas as suas forças, energia para buscar e ter. Espero que você compreenda isso. Olha, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.